A dignidade dela foi arrancada na frente de 50 convidados da alta sociedade. Foi rotulada de incapaz, imunda, insignificante. A proprietária da mansão gargalhava enquanto destruía a alma daquela mulher. No entanto, Solange Ferreira escondia um segredo capaz de converter aquele riso debochado em puro pavor. Você supõe, honestamente, que alguém nesta sala aceitaria beber em uma taça que seus dedos sujos mancharam? A voz de Bianca rasgou o ar do salão, como uma lâmina afiada. Solange paralisou no centro da sala de jantar. A bandeja oscilou violentamente em suas mãos. 50 pares de olhos se voltaram para ela em uníssono. Vestidos de alta costura, ternos de corte impecável, joias que valiam mais do que um apartamento inteiro na periferia. Bianca, pelo amor de Deus! Alguém sussurrou na multidão. Não, não, vocês precisam testemunhar isso. Bianca ergueu-se da cabeceira da mesa. O som de seus saltos, agulha contra o mármore, era rítmico e ameaçador. Cada passo ecoava como uma sentença. Essa criatura entrou na minha residência há 6 meses. Ofereci trabalho por pura caridade. E qual é a retribuição que recebo? Um silêncio sepulcral desceu sobre o ambiente, tornando audível até o arfar trêmulo de Solange. Olhem para ela. Bianca apontou com sua taça de vinho tinto. Observem bem. Esta é a face da ingratidão. Uma convidada desviou o olhar, constrangida. Outra pigarreou, tentando disfarçar o desconforto. Hoje cedo, fiz a contagem do dinheiro no meu cofre particular. Notei a falta de R$ 200. Bianca avançou um passo em direção a Solange. Seus olhos cintilavam com algo que beirava o prazer sádico. Acaso? Eu não creio em acasos. Eu não toquei em nada, dona Bianca. A voz de Solange saiu frágil, quase inaudível. Um fio de voz. Não ouse mentir para mim. A bandeja despencou. O som do vidro estilhaçando contra o chão foi ensurdecedor. O champanhe se alastrou pelo piso de mármore importado. Solange agachou-se por instinto, mãos trêmulas, tentando recolher os fragmentos cortantes. Nem para limpar a própria sujeira você serve. 2 garçons estancaram na porta da cozinha imóveis. Ninguém moveu um músculo para ajudar. O salão inteiro assistia a Solange de joelhos, catando cacos de vidro com as mãos nuas, enquanto Bianca permanecia ereta, triunfante, como uma rainha cruel. Bianca inclinou-se. Seus dedos, com unhas perfeitamente manicuradas, cravaram-se no braço de Solange. O aperto foi doloroso. Amanhã cedo, quero você fora daqui, sem carta de recomendação, sem 1 centavo a mais. Sua voz era um sussurro venenoso. E se você ousar abrir a boca sobre mim, garanto que jamais conseguirá emprego em São Paulo novamente. Fui clara? O rosto de Solange estava lívido, drenado de sangue. Os lábios tremiam incontrolavelmente. Aquele aperto no braço, a pressão das unhas de Bianca, aquilo detonou um gatilho na memória de Solange. Outro toque, diferente, afetuoso, 6 anos antes. Professora Sol, a senhora volta ano que vem? Solange sorriu para a aluna parada no batente da porta. Cabelos presos num coque sóbrio, blusa social azul. Ela organizava as provas já corrigidas sobre a mesa de madeira. Com certeza, Luana. Por que a dúvida? Porque a senhora é a melhor professora de português que já passou por aqui. Solange sentiu o peito inflar de calor humano. 23 anos de magistério. Cada aluno recuperado era um troféu pessoal. Ela trancou a sala, cruzou o pátio da escola estadual, acenou para os colegas. Sua vida possuía um norte, possuía honra. O telefone tocou às 11 da noite. Senhora Ferreira, falamos do Hospital das Clínicas. As frases seguintes demoliram seu mundo. Acidente. Caminhão. Seu marido não resistiu aos ferimentos. Solange esqueceu como se respirava. Alice, sua filha de 12 anos, soluçou a madrugada inteira aninhada em seu colo. 1 mês depois,
Outro telefonema. Solange, preciso de uma palavra com você. A diretora da escola parecia evitar seu olhar. Devido aos cortes orçamentários do Estado, estamos sendo forçados a enxugar o quadro. Você entende a situação. Mas eu dediquei 23 anos a esta escola. Eu sei, sinto muito. Contas empilhadas, aluguel em atraso. Alice precisava de material, uniforme, alimentação. Solange disparou currículos, dezenas deles. Nenhuma instituição contratava. Havia excesso de professores, escassez de vagas. Foi Dona Ivone, vizinha de porta, quem trouxe a sugestão. Sol, a patroa da minha amiga está precisando de faxineira. O salário é ótimo. 1.200, carteira assinada. Solange fitou a foto na estante. Ela de beca, segurando o diploma de letras. Depois, olhou para Alice fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Marca a entrevista para mim. Compareceu à mansão de Bianca. 3 andares de opulência. Piscina, jardins vastos. Bianca mal lhe dirigiu o olhar. Começa segunda, às 6 em ponto. Solange engoliu o orgulho a seco. Assinou a papelada. No primeiro dia, vestiu o uniforme cinza. Encarou-se no espelho. Não identificou a mulher refletida ali. Mas Alice precisava comer. Um caco de vidro rasgou seu dedo. A dor aguda trouxe Solange de volta ao presente, ao salão luxuoso. O sangue começou a pingar. Bianca continuava parada, sorrindo para os convidados, como se tivesse acabado de esmagar um inseto incômodo. Porém, algo mudou no semblante de Solange. Enquanto se erguia do chão, notou algo que passou despercebido por todos. Na mesa lateral, entre documentos que Bianca deixou expostos negligentemente, havia um papel timbrado com um logo familiar. O brasão da construtora, a mesma empresa responsável pelo acidente que vitimou seu esposo. O nome no contrato era Roberto Camargo, o marido de Bianca. Solange precisava ter certeza absoluta. Aquele logotipo poderia ser uma coincidência cruel, mas uma intuição no fundo da alma gritava que não era. Ela retornou à cozinha. Dona Ivone lavava a louça, cabisbaixa. Ivone, você sabe onde a patroa arquiva os papéis do marido? Sol, esquece isso. Você ouviu o que ela disse. Amanhã você está na rua. Solange envolveu um pano no dedo cortado. Só me responde. No escritório, 2º andar, mas fica trancado. Na manhã seguinte, Solange chegou às 6, pontualmente. Bianca ainda dormia. A mansão estava imersa em silêncio. Ela subiu as escadas devagar. Cada degrau gemia sob seu peso. Seu coração batia tão forte que parecia reverberar nas paredes. O escritório tinha uma porta de madeira maciça, trancada. Solange forçou a maçaneta 2 vezes, olhou para os lados. Ninguém. Abaixou-se e tentou espiar pela fechadura. Escuridão. Procurando alguma coisa, Solange girou o corpo tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Bianca estava no corredor. Robe de seda, xícara de café na mão, olhos semicerrados. Eu vim fazer a limpeza, dona Bianca. O escritório fica trancado, você sabe disso. Bianca tomou um gole do café, lento, analisando cada microexpressão de medo. Aliás, você não deveria estar aqui, eu te demiti ontem. A senhora disse amanhã de manhã, então vim buscar meus pertences. Seus pertences estão no quarto de empregada, não aqui. Bianca passou por ela. Tão próximo que Solange sentiu o aroma do perfume importado. A patroa destrancou o escritório, entrou e bateu a porta na cara dela. A chave girou por dentro. Solange desceu as escadas. Mãos trêmulas. Tinha sido ingênua, óbvia demais. No quarto de serviço, reuniu suas poucas coisas. 2 mudas de roupa, escova de dentes, a foto de Alice que mantinha na cabeceira. Quando estava saindo, Dona Ivone surgiu na porta. Eu te avisei, Sol. Você trabalha aqui há quanto tempo, Ivone? 8 anos. Por quê?
Você já viu algo suspeito? Com o marido dela, com dinheiro, com documentos? Dona Ivone olhou para o corredor com receio. Depois voltou o olhar para Solange. Sua voz saiu num sussurro. O marido dela tinha uma construtora. Vendia apartamentos de alto padrão. Deu um problema há 6 anos. Um prédio desabou durante a obra. Matou 3 pessoas. O chão pareceu sumir sob os pés de Solange. Que prédio? Não lembro o nome, mas foi um escândalo. Saiu no jornal. Ele pagou as famílias para ficarem quietas. Uma fortuna. Como você sabe disso? Eu ouvi ele no telefone. Uma noite, tarde. Ele estava bêbado. Dizia que tinha sido um acidente, que a culpa não era dele, mas que pagaria para evitar o tribunal. Solange apertou a bolsa com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Ivone, eu preciso entrar naquele escritório. Você enlouqueceu? Ela vai te processar. Ou pior, meu marido morreu num acidente de obra há 6 anos. Se foi naquele prédio, se foi negligência deles. Dona Ivone cobriu a boca com a mão. Sol, meu Deus, me ajuda, por favor. Eu não posso. Tenho 2 filhos para criar. Se eu perco esse emprego, eu entendo. Solange saiu da mansão com a bolsa nas costas. Pegou o ônibus lotado de volta para casa. 2 horas em pé, equilibrando-se nas curvas, enquanto a mente girava. E se Ivone estivesse certa? E se a construtora do marido de Bianca tivesse matado seu esposo? E se eles tivessem pago pelo silêncio e ela nunca soube? Mas a dúvida veio rápida, corrosiva. Solange sentou no sofá gasto do apartamento alugado. Olhou para a foto de Alice na estante. Sua filha tinha agora 18 anos. Tinha conseguido passar no vestibular. Trabalhava de dia, estudava à noite. Ela era tudo o que Solange tinha. E se Solange fosse atrás disso? Se confrontasse Bianca? Se tentasse provar algo? Bianca era rica, influente. Conhecia desembargadores, políticos. Solange era ninguém, uma faxineira desempregada. Quem acreditaria nela? E se Bianca cumprisse a ameaça? Se espalhasse que Solange era ladra? Nunca mais conseguiria trabalho. Nunca mais conseguiria sustentar Alice. Talvez fosse melhor esquecer, aceitar a derrota, procurar outra vaga, seguir a vida. Solange fechou os olhos. Exaustão, tanta exaustão. A porta se abriu. Alice entrou, mochila pesada nos ombros. Mãe, tudo bem? Achei que você ficava até às 6. Solange forçou um sorriso. Mudaram meu horário. Alice largou a mochila no chão. Sentou ao lado da mãe. Segurou sua mão. Sua mão está machucada. Não foi nada. Um acidente. Alice a encarou. Aqueles olhos, idênticos aos do pai. Solange sentiu algo se romper dentro do peito. Filha, você lembra do seu pai? Lembro, todo santo dia. Você sabe como ele se foi? Acidente na obra. A estrutura cedeu, você me contou. Solange apertou a mão da filha. E se eu te dissesse que talvez não tenha sido apenas um acidente? Alice franziu a testa. Como assim? E se alguém foi negligente? E se alguém podia ter evitado, mas escolheu não fazer? Mãe, do que você está falando? Solange respirou fundo. A dúvida ainda estava lá. O medo também. Mas olhando para Alice, percebeu algo. Se ela desistisse agora, se deixasse para lá, sua filha nunca saberia a verdade sobre o pai. Ninguém pagaria pelo que fizeram. E Bianca continuaria destruindo vidas, humilhando, pisando em quem fosse mais fraco. Eu preciso descobrir uma coisa, mas vai ser perigoso. Então não faz, mãe. E se eu disser que é sobre o seu pai? Alice ficou em silêncio. Depois, lentamente, ela assentiu. Então você precisa fazer. Solange não tinha certeza se era coragem ou desespero, mas naquela noite tomou uma decisão. Ia voltar. Ia descobrir a verdade. E se Bianca tentasse pará-la? Bem, Bianca ainda não sabia com quem estava lidando.
3 dias depois, Solange estava no portão da mansão novamente. Não como funcionária, como intrusa. Era sábado. Bianca promovia um evento beneficente. Jardim repleto de mesas brancas, orquídeas importadas. Um quarteto de cordas tocava música clássica. Sem convidados, a nata da elite paulistana. Políticos, grandes empresários, socialites. Solange entrou pelo portão de serviço. Dona Ivone tinha deixado destrancado, mesmo apavorada. Solange vestia um blazer preto que Alice emprestou, cabelo preso, tentando parecer invisível. Atravessou a cozinha. Garçons corriam com bandejas de canapés. Ninguém a reconheceu. Chegou ao jardim, encheu os pulmões de ar. Caminhou entre as mesas em direção ao pequeno palco onde Bianca discursava. E é por isso que nossa fundação já amparou mais de 500 famílias carentes. Porque acreditamos na dignidade, em dar chances. Mentira. A palavra saiu mais alta do que Solange planejava. O quarteto parou de tocar. 100 cabeças giraram. Bianca congelou no microfone. Seus olhos encontraram Solange. Algo entre choque e fúria cruzou seu rosto. Perdão? Solange deu mais 3 passos. Mãos trêmulas, voz firme. Você não ajuda ninguém. Você humilha. Você destrói. Os murmúrios explodiram entre os convidados. Uma mulher de vestido dourado cutucou o marido. Um homem de terno azul inclinou-se para fotografar. Bianca largou o microfone, desceu do palco, saltos afundando na grama, cada passo deliberado, perigoso. Solange, que surpresa, desagradável. Sua voz era mel envenenado. Não sabia que ex-funcionárias demitidas por furto recebiam convites. Eu não roubei nada. Você sabe disso. Ah, é? E você tem provas? Bianca cruzou os braços. Sorriso de canto de boca. Porque eu tenho. Gravação da câmera de segurança mostrando você rondando meu cofre. Solange sentiu o estômago revirar. Não havia câmera. Ou havia. Isso é mentira. Senhoras e senhores, Bianca virou-se para a plateia. Voz projetada. Teatro puro. Essa mulher trabalhou na minha casa. Tratei com gentileza, paguei salário acima do mercado, dei benefícios. E a gratidão dela? Roubo. Um homem de gravata vermelha balançou a cabeça em reprovação. Uma loira cochichou algo para a amiga ao lado. Solange sentiu o jardim inteiro se fechar ao redor dela. Eu não roubei. Vim aqui porque descobri. Descobriu o quê? Bianca deu 2 passos na direção dela, invadindo seu espaço pessoal. Que você é uma fracassada, uma professora que perdeu a carreira e agora culpa os outros pela própria incompetência? Como ela sabia que Solange era professora? Solange nunca tinha mencionado. Ah, achou que eu não puxaria sua ficha? Bianca riu, alto. 23 anos lecionando e foi dispensada. Imagina só que tipo de educadora você era. Algumas pessoas riram, discretas, mas riram. Solange sentiu o rosto queimar. Fui demitida por corte de verbas, não por incompetência. Claro, a culpa nunca é sua, não é? Bianca virou-se para uma mulher de vestido vermelho na primeira mesa. Doutora Silvia, a senhora que é psicóloga me diz, isso não é clássico, vitimização crônica. A tal doutora Silvia deu um sorriso amarelo, não respondeu, mas também não defendeu Solange. Bianca, seu marido. Meu marido? Bianca girou tão rápido que o colar de pérolas chicoteou. Você ousa mencionar meu marido? O jardim caiu em silêncio absoluto. Até os garçons pararam. Roberto Camargo, construtora Camargo, o prédio que ruiu há 6 anos. Foi um acidente investigado e arquivado. A voz de Bianca cortou como navalha. Meu marido indenizou todas as famílias, generosamente, mais do que a lei exigia. Meu marido morreu naquele acidente. A frase caiu como uma bomba, ondas de choque visíveis nos rostos ao redor. Bianca piscou. Por um segundo pareceu genuinamente surpresa. Então é isso.
Sua voz ficou mais baixa, mais letal. Vingança. Você veio aqui por vingança. Inventou essa história de roubo. Você inventou. Infiltrou-se na minha casa, roubou meu dinheiro e agora tenta me difamar na frente dos meus convidados porque não consegue superar sua própria tragédia. Solange sentiu as lágrimas queimando. Não, não aqui. Não na frente dessa gente. Eu tenho provas, documentos. Seu marido sabia que a estrutura estava... Você não tem nada. Bianca deu um passo tão perto que seus narizes quase se tocaram. Você é uma mulher desesperada, endividada, que perdeu tudo e agora procura um culpado e escolheu a mim. Um homem de bigode no fundo começou a aplaudir. Lento, outros seguiram. Um aplauso de apoio a Bianca, de condenação a Solange. Bianca virou-se para o segurança que já vinha correndo. Wagner, acompanhe essa mulher até o portão e chame a polícia. Invasão de propriedade, calúnia, difamação. Não, Solange recuou. Eu vim aqui porque... O segurança já segurava seu braço. Firme, ela tentou se desvencilhar. Não me toca, mas ele era forte. Começou a arrastá-la em direção à saída. Solange olhou para trás, para os 100 convidados, para Bianca, que voltou ao palco com um sorriso vitorioso. Peço desculpas pelo incidente, queridos. Às vezes, pessoas perturbadas aparecem. Mas não vamos deixar que isso estrague nossa tarde linda, certo? O quarteto voltou a tocar. Conversas recomeçaram. Risos. Como se Solange nunca tivesse existido. O segurança a empurrou para fora do portão. Ela tropeçou na calçada. Caiu de joelhos no concreto áspero. A dor foi imediata, aguda, mas não tão dolorosa quanto a humilhação. Pessoas na rua passaram por ela, olharam, ninguém ajudou. Solange ficou ali, no chão, enquanto o portão da mansão se fechava atrás dela. Dentro, a música continuava. Leve, alegre, como se ela fosse um nada. Solange chegou em casa 2 horas depois, joelhos ralados, blazer sujo. Trancou a porta do apartamento, foi direto para o banheiro, ligou o chuveiro, água fria, sentou no chão do box e deixou a água cair. Tinha sido uma idiota, completamente idiota. Entrou naquele jardim sem provas, sem plano, só com raiva e uma acusação vaga. E Bianca a destruiu. Na frente de 100 pessoas. Fez ela parecer louca, desesperada, mentirosa. Pior, agora Bianca sabia que Solange estava investigando, ia se blindar, esconder tudo. Solange encostou a cabeça nos azulejos, fechou os olhos. Desistir seria tão fácil, tão simples. Procurar outro emprego, em outra cidade talvez. Recomeçar longe de Bianca, esquecer tudo isso. A água gelada escorria pelo rosto, misturada com lágrimas que ela não conseguia mais conter. A porta do banheiro se abriu. Alice entrou, sem pedir licença. Segurou a mão da mãe através do box. Mãe, sai daí. Me deixa, filha. Não. Alice desligou o registro. Puxou Solange para fora. Enrolou uma toalha nos ombros dela. Sentou-a na beirada da cama. O que aconteceu? Solange contou tudo, cada palavra, cada humilhação. Quando terminou, Alice estava em silêncio, olhando para baixo, processando. Você desistiu? Alice perguntou. Não sei se tenho escolha. Sempre tem. Alice levantou-se, foi até o armário. Abriu a gaveta de baixo. Tirou uma caixa de sapatos velha. Solange conhecia aquela caixa. Eram as coisas do marido. Documentos, fotos, cartas. Alice abriu. Revirou até encontrar um envelope amarelado. Lembra disso? Solange pegou. Dentro, documentos do acidente. Atestado de óbito. Declaração da empresa. Um cheque. Um cheque de R$50 mil. Assinado por Roberto Camargo. Compensação por danos. Solange leu em voz alta. Acordo extrajudicial. Você nunca me explicou direito o que era isso. Eu não entendia também. O advogado que a construtora mandou disse que era o certo a fazer. Assinar, não processar. Eu estava destruída, filha.
Seu pai tinha acabado de morrer. Eu só assinei. Alice apontou para uma linha no documento. Aqui, cláusula de confidencialidade. Você concordou em não falar publicamente sobre o acidente. Solange leu, releu. Como tinha sido tão ingênua. Eles me compraram. Não, eles te silenciaram. Alice sentou ao lado dela. Mas você não precisa mais ficar calada. Filha, eu não tenho provas, só esse papel. E ele não prova negligência. Então a gente precisa achar quem tem. Quem? Os outros. Alice abriu o celular. Começou a digitar. Se o prédio matou 3 pessoas, tem mais 2 famílias, mais 2 pessoas que foram pagas para ficar quietas. Solange olhou para a filha. 18 anos. Mas naquele momento parecia mais velha, mais forte. E se eles não quiserem falar? A gente tenta. Solange pegou o envelope de volta. Olhou para a assinatura de Roberto Camargo. Depois, para o carimbo da construtora. E então, viu algo que não tinha notado antes. 2 nomes no rodapé. Testemunhas do acordo. Um deles, Sérgio Mendes. Cargo, chefe de segurança. Filha, liga o notebook. Alice obedeceu. Solange digitou o nome. Buscou em redes sociais, perfis públicos, notícias. E encontrou. Sérgio Mendes, ex-funcionário da construtora Camargo, demitido há 4 anos. Havia uma foto dele num protesto na frente do escritório da empresa, segurando cartaz: Justiça para trabalhadores explorados. Solange clicou no perfil. Público. Posts sobre trabalhadores, direitos, denúncias contra empresas. E um telefone de contato. Ele foi demitido e está revoltado. Acha que ele vai te ajudar? Alice perguntou. Solange não sabia, mas era a única pista que tinha. Copiou o número. Olhou para o relógio. 9 da noite. Só um jeito de descobrir. Ela discou. Chamou 3 vezes. Depois, uma voz masculina atendeu. Cansada. Alô? Sérgio Mendes? Quem quer saber? Solange respirou fundo. Meu nome é Solange Ferreira. Você assinou como testemunha no acordo de compensação da minha família há 6 anos, depois do acidente na obra da construtora Camargo. Silêncio do outro lado. Longo. Pesado. Depois, como você conseguiu meu número? Você deixou público. Escuta, eu preciso de ajuda. Preciso provar que aquele acidente foi negligência. Por que eu te ajudaria? Porque você também foi vítima deles. Você foi demitido. Você sabe o que eles fazem com as pessoas. Mais silêncio. Você tem ideia do que está pedindo? Tenho. Sérgio suspirou. Depois, onde você quer encontrar? Eles se encontraram no dia seguinte. Uma lanchonete em Pinheiros, vazia. Sérgio estava sentado no fundo, 40 e poucos anos. Barba por fazer. Camiseta desbotada, mãos grandes, calejadas. Solange sentou-se na frente dele, Alice ao lado. Obrigada por vir. Sérgio não sorriu. Fala rápido, tenho compromisso em 1 hora. Você trabalhou para a construtora Camargo. Foi testemunha no acordo que eles me fizeram assinar depois que meu marido morreu. Fui. E? Por que você foi demitido? Sérgio pegou o café. Tomou um gole longo. Olhou pela janela. Porque eu sabia demais e falei demais. Sobre o acidente? Sobre vários acidentes. Ele finalmente olhou para ela. Olhos cansados. Mas havia raiva ali, antiga, profunda. Camargo economizava em tudo. Material, equipamento, segurança. Qualquer coisa para aumentar o lucro. Eu era chefe de segurança da obra. Vi coisas que não devia ver. Como o quê? Concreto batizado, ferragem inadequada, funcionários sem treinamento operando máquinas pesadas. Sérgio cerrou os punhos. Eu avisei, mandei relatório para o Roberto 3 vezes. Ele ignorou. Solange sentiu o coração acelerar. Você tem esses relatórios? Tinha. Eles pegaram tudo quando me demitiram.
Vasculharam meu armário, meu computador, levaram tudo. Então não tem prova. Não disse isso. Sérgio abriu uma mochila velha no chão, tirou um pendrive, colocou na mesa. Eu sempre fui cuidadoso, fiz cópias, guardei em lugar seguro. Alice pegou o pendrive. O que tem aqui? E-mails, fotos da obra, vídeos e os relatórios originais que eu mandei para o Roberto, com a assinatura dele confirmando o recebimento. Solange sentiu algo acordar dentro do peito. Esperança, pequena, mas real. Por que você guardou isso? Porque eu sabia que um dia ia precisar, ou alguém ia. Sérgio inclinou-se para a frente. Eles me pagaram para ficar quieto, R$100.000. Eu assinei o acordo porque precisava alimentar minha família, mas eu nunca esqueci. E a Bianca, a esposa dele? Ela sabia. A voz de Sérgio saiu cortante. Ela sempre soube. Não era só o Roberto, eram os dois. Ela gerenciava o financeiro, decidia onde cortar custos. Ela é tão culpada quanto ele. Solange encostou na cadeira. Respirou fundo. Você vai me ajudar a expor isso? Sérgio ficou em silêncio. Olhou para o café, para os dedos, de volta para Solange. Se eu fizer isso, eles vão me processar. Vão me destruir. Eles já te destruíram. Não. Eles me calaram. Tem diferença. Ele passou a mão pelo rosto. Mas você tem razão. Estou cansado de ficar quieto. Sérgio estendeu a mão. Solange apertou, firme. Vamos expor quem eles realmente são. Alice abriu o notebook ali mesmo. Conectou o pendrive. Começou a abrir arquivos. E-mails entre Roberto e fornecedores. Discussões sobre redução de custos operacionais, fotos da estrutura da obra, rachada, instável, e os relatórios de Sérgio. 3, datados, assinados. Isso é ouro, Alice murmurou. Não é suficiente, Sérgio disse. Vão alegar que está fora de contexto, que é montagem. A gente precisa de testemunhas, gente que trabalhou na obra e viu. Você conhece alguém? Conheço 2, pedreiros, mas eles têm medo. Quanto medo? Medo de perder emprego, medo de deportação. Um deles é boliviano sem documento. Medo de retaliação. Solange pensou. E se a gente garantir proteção? Advogado, anônimo se precisar. Com que dinheiro? Eu dou um jeito. Sérgio olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez, algo parecido com respeito apareceu no rosto dele. Você é braba. Eu gosto. Eles passaram as próximas 3 horas montando a estratégia. Sérgio ligou para os 2 pedreiros. Convenceu um. O outro desligou na cara. O que aceitou, chamado Sebastião, concordou em dar depoimento, mas só se fosse gravado sem mostrar o rosto. Serve, Solange disse. A gente grava. Hoje, foram até a casa de Sebastião, Zona Leste, apartamento pequeno. Sebastião era um homem baixo, nervoso, não parava de olhar para a porta. Rápido, minha esposa não pode saber. Alice ligou a câmera do celular. Focou no corpo, não no rosto. Gravou. Sebastião contou tudo. A pressão para terminar rápido. O concreto que chegava mais ralo que o especificado. A ferragem que estava com diâmetro menor. O dia em que a laje rachou durante a concretagem. Como eles tamparam os buracos e continuaram construindo. A gente sabia que ia dar ruim. Mas se a gente falasse, ia para o olho da rua. Então a gente ficou quieto. Quando terminou, Sebastião estava suando, mãos trêmulas. Isso vai servir? Vai, Solange disse. Obrigada. De volta ao apartamento, eles organizaram tudo. Documentos, vídeos, depoimento. Sérgio conhecia um advogado trabalhista que podia ajudar a formalizar a denúncia. Agora a gente precisa decidir como expor, Alice disse. Não pode ser como da última vez. Você indo lá sem provas, sendo humilhada. Precisa ser público, grande, com testemunhas. Sérgio pensou. Bianca tem eventos toda hora. Ela adora aparecer. Solange pegou o celular.
Entrou no Instagram de Bianca. Perfil público, cheio de fotos, vida perfeita, sorrisos falsos. E então viu um post novo. Semana que vem, jantar beneficente da Fundação Camargo no Clube Hípico. Presença confirmada do prefeito, vereadores e empresários. Vamos juntos construir um futuro melhor. Solange mostrou para Sérgio. É lá. Clube Hípico, segurança pesada. Como a gente entra? Eu dou um jeito. Mas na manhã do evento tudo quase desmoronou. Sérgio ligou. Voz tensa. O Sebastião voltou atrás. Disse que não quer que o depoimento seja usado. Está com medo. O quê? Ele não pode... Pode sim, e fez. Eu tentei convencer. Ele desligou. Solange sentou no sofá, mãos na cabeça. Sem o depoimento ficava mais fraco, menos concreto. Alice pegou o celular. Eu ligo para ele. Ele não vai atender. Então eu vou até lá. Filha, mãe, confia em mim. Alice saiu. Solange ficou sozinha com Sérgio, esperando. 1 hora, 2. O celular tocou. Alice. Consegui. Ele vai deixar a gente usar, mas ele quer algo em troca. O quê? Garantia de que o advogado vai ajudar ele a regularizar os documentos. Ele quer virar cidadão, trabalhar sem medo. Solange olhou para Sérgio. Ele assentiu. Fala para ele que sim. A gente garante. O telefone desligou. Solange respirou, fechou os olhos. Quase perdemos tudo. Mas não perdemos. Sérgio levantou-se, pegou a mochila. Amanhã, 19h, a gente chega cedo, mistura com os convidados, e na hora que ela subir no palco para fazer o discursinho dela, a gente detona tudo. Sérgio sorriu, pela primeira vez desde que se conheceram. É agora ou nunca. Solange passou o dia inteiro ensaiando. Na frente do espelho, no ônibus, na fila do mercado, cada palavra, cada pausa. Não podia errar, não dessa vez. Sérgio chegou às 5 da tarde com 2 sacolas. Trouxe roupas. A gente precisa parecer que pertence a esse mundo. Dentro, um vestido azul marinho, simples mas elegante, sapatos de salto médio. Sérgio tinha um terno escuro, um pouco largo, mas servia. Onde você conseguiu isso? Emprestado. Não pergunta. Alice ajudou a mãe a se arrumar. Prendeu o cabelo num coque baixo. Maquiagem leve. Quando Solange se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia outra pessoa, alguém que pertencia àquele lugar. Você está linda, mãe. Estou parecendo uma fraude. Não. Você está parecendo alguém que eles vão ser obrigados a ouvir. Sérgio conectou o notebook. Transferiu todos os arquivos para um tablet. Testou 3 vezes. Vídeos, PDFs, áudios. Tudo funcionando. O Sebastião confirmou de novo. Confirmou. Ele está nervoso, mas confirmou. E o Dr. Otávio? Dr. Otávio era o advogado trabalhista que Sérgio conhecia. Ele tinha se oferecido para estar presente. Não para falar, mas para testemunhar e para garantir que tudo fosse legal. Ele vai estar lá, mesa 17. Solange respirou fundo. Checou a bolsa, tablet, pendrive, reserva, cópias impressas dos documentos. Tudo pronto. E se a segurança não deixar a gente entrar? Eles vão deixar. Sérgio mostrou 2 convites, elegantes, impressos, com os nomes falsos. Consegui com um contato, convites de pessoas que confirmaram, mas não vão. Isso é ilegal? Não, os convites são reais. A gente só está usando no lugar deles. Alice abraçou a mãe. Você consegue. Eu sei que consegue. Às 6h15, Solange e Sérgio entraram no carro dele. Um Corsa antigo, barulhento. Percorreram a cidade. O trânsito estava pesado. Solange olhava pela janela. Prédios, luzes, pessoas correndo para casa depois do trabalho. Gente normal, vivendo vidas normais. Ela podia ser uma delas. Podia ter aceitado o silêncio, o dinheiro. Podia ter seguido em frente, mas então olhou para o tablet no colo. Para os arquivos, para as provas, e lembrou do rosto de Bianca, do sorriso de superioridade, da humilhação. Não,
Não podia. Chegaram ao clube hípico às 7 menos 10. Portão imponente, seguranças checando convites, carros importados subindo a rampa. Solange sentiu o estômago revirar. Respira, Sérgio disse. A gente pertence aqui tanto quanto eles. Eles saíram do carro, entregaram as chaves para o manobrista, caminharam até a entrada. O segurança pegou os convites, checou a lista. Senhor Oliveira e Senhora Oliveira, sejam bem-vindos. Passaram, fácil assim. O salão era enorme, lustres de cristal, mesas decoradas. Já tinha umas 80 pessoas, conversando, rindo, champanhe circulando. Solange viu Bianca do outro lado, vestido vermelho, joias caríssimas, sorriso largo, rodeada de pessoas importantes. Ela ainda não me viu, Solange sussurrou. Melhor assim. Eles encontraram a mesa 17. Dr. Otávio estava lá, 50 e poucos anos, óculos, terno cinza. Ele acenou discreto. Solange e Sérgio se sentaram. Tudo pronto? Dr. Otávio perguntou baixo. Tudo. Mas então, às 7h20, algo aconteceu. Um homem se aproximou da mesa, alto, terno preto, fone no ouvido, segurança particular. Senhor Oliveira, Sérgio olhou para cima. Sim? Pode me acompanhar, por favor? Pequena verificação de rotina. O coração de Solange disparou. Eles sabiam. De alguma forma, sabiam. Que tipo de verificação? Rotina, senhor. Não vai demorar. Sérgio olhou para Solange. Decisão rápida. Ele se levantou. Claro. Saíram. Solange ficou sozinha com o Dr. Otávio, mãos suando. Ela pegou o celular, tentou ligar para Sérgio. Caixa postal. Pegaram ele. Ela sussurrou. Calma, pode ser verificação mesmo. Ou pode ser que alguém reconheceu ele. Alguém avisou a Bianca. 5 minutos. 10. Sérgio não voltava. Às 7h30, Bianca subiu ao palco pequeno. Pegou o microfone, sorriu. Boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui. Solange olhou para a porta. Nada. Sérgio não aparecia. Ela tinha duas opções. Esperar ou agir sozinha. O tablet estava na bolsa. As provas estavam lá, mas sem Sérgio, sem o apoio dele, sem alguém para segurar as pontas. Dr. Otávio tocou seu braço. Se você vai fazer, é agora. Solange respirou, fundo, longo. Levantou. Caminhou entre as mesas, em direção ao palco. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Bianca ainda falava. E com a generosidade de vocês, vamos... Bianca. A voz de Solange cortou o salão. Bianca parou, virou. E quando seus olhos encontraram Solange, a máscara de simpatia rachou. Você. O salão inteiro virou. 80 pessoas olhando. Bianca desceu do palco, salto batendo forte no chão, rosto vermelho. Como você ousa entrar aqui? Segurança! 2 seguranças já vinham correndo. Solange levantou as mãos. Eu só quero falar. 5 minutos. Você não tem nada para falar. Bianca virou-se para os convidados. Voz alta, teatral. Essa mulher é perturbada. Ela me persegue. Invadiu meu evento anterior com acusações absurdas. Eu deveria ter dado queixa, mas tive pena. Murmúrios. Uma mulher de vestido dourado balançou a cabeça. Um homem cruzou os braços. Bianca, seu marido... Meu falecido marido era um homem íntegro, respeitado, que construiu seu negócio com suor. E agora você, uma ex-funcionária demitida por roubo, vem aqui tentar manchar a memória dele? Eu não roubei, você roubou. E agora inventa histórias sobre acidentes que foram investigados, arquivados e resolvidos há anos. Porque você não consegue aceitar que tragédias acontecem. Bianca deu 2 passos em direção a Solange. Olhos brilhando. Não com raiva, com prazer. Sabe o que você é? Patética. Uma mulher amargurada que perdeu tudo e agora arrasta outras pessoas para o seu poço de desespero. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Devagar. Apoiando Bianca. Senhoras e senhores, peço desculpas por mais esse constrangimento.
Bianca virou-se para o público, mão no peito, teatral. Eu tentei ser caridosa com essa mulher, dei emprego, paguei salário, e como ela me retribui? Perseguição, calúnia, invasão. Um homem de terno azul se levantou. Bianca quer que eu chame a polícia? Não precisa, doutor Henrique, a segurança já vai resolver. Os dois seguranças seguraram os braços de Solange. Ela tentou se soltar. Me solta! Eu tenho provas! Bianca riu, alto, cruel. Provas. Você não tem nada além de delírios e conspiração. Ela se aproximou, tão perto que Solange sentiu seu perfume caro. E sabe por quê? Porque não há nada para provar. Meu marido fez tudo certo, compensou as famílias, arquivou os casos legalmente. Solange olhou nos olhos dela e viu. Certeza absoluta. Bianca realmente acreditava que era intocável. Você vai se arrepender dessa frase. Solange puxou o tablet da bolsa. Ligou. Os seguranças tentaram tomar, mas Dr. Otávio se levantou. Deixem ela falar. 5 minutos. Se ela não tiver nada, vocês a expulsam. O médico que tinha oferecido chamar a polícia concordou. É justo. Bianca revirou os olhos. Vá em frente. Nos divirta. Solange conectou o tablet no projetor que estava no palco para a apresentação de fotos da fundação. Em segundos, a primeira imagem apareceu na parede branca. Um e-mail de Roberto Camargo para um fornecedor. Reduza o cimento em 15%, ninguém vai perceber. Precisamos entregar no prazo e no orçamento. O salão ficou em silêncio. Bianca piscou. Isso é falso. Montagem. Solange passou para o próximo. Outro e-mail, datado, com assinatura digital. Sérgio, ignora o relatório de segurança. Estrutura está boa o suficiente. Não vamos parar a obra por paranoia. Isso é mentira, Bianca gritou. Onde você conseguiu isso? Você invadiu nossos arquivos. Não invadi. Recebi de quem trabalhou para vocês. Solange passou para o próximo arquivo. Fotos, tiradas na obra, estruturas rachadas, ferragens expostas, concreto com buracos. Um homem na plateia se levantou. Bianca, isso é da obra da Rua Albion? É, Solange confirmou. A mesma que desabou, matando 3 pessoas, incluindo meu marido. Bianca subiu no palco, tentou arrancar o tablet. Solange se afastou. Seguranças, tirem ela daqui. Mas os seguranças hesitaram, olhavam para as imagens, para Bianca. Não sabiam o que fazer. Tem mais, Solange disse. Ela abriu um vídeo. Sebastião. Corpo visível, rosto cortado, voz clara. A gente sabia que a laje estava fraca, mas o Roberto mandou concretar mesmo assim. Disse que se a gente reclamasse, ia ser demitido. Outro vídeo, outro trabalhador. Ele economizava em tudo, material, equipamento. A gente trabalhava sem segurança adequada. Era questão de tempo até dar merda. A plateia estava em choque, absoluto. Pessoas se entreolhavam, sussurros crescendo. Essas pessoas foram pagas para mentir. Bianca tentou, voz rachando. Ela comprou testemunhas falsas. Então explica isso. Solange abriu o documento final, os 3 relatórios de Sérgio, e no final de cada um, a confirmação de recebimento. Assinada por Roberto Camargo e por Bianca Camargo. Como diretora financeira, a imagem ficou na tela, enorme, impossível de ignorar. Bianca ficou branca, lábios trêmulos. Eu não... Você sabia. Solange desceu do palco, caminhou em direção a ela, cada passo firme. Você aprovou os cortes. Você assinou os cheques. Você sabia que aquela obra ia desabar e não fez nada. Uma mulher na plateia se levantou. Saiu. Depois outra. Depois 3. Pessoas começaram a se afastar. Bianca olhou ao redor, procurando apoio, procurando alguém que acreditasse nela. Ninguém olhava de volta. Vocês não entendem. Sua voz saiu fina, desesperada.
Era negócio. A gente precisava do lucro. A gente tinha dívidas. A gente não tinha escolha. Sempre tem escolha. Solange disse: você escolheu dinheiro e 3 pessoas morreram. Bianca caiu de joelhos, mãos trêmulas. O salão inteiro observava. Em silêncio. O silêncio durou 3 segundos. Depois explodiu. Meu Deus! Uma mulher cobriu a boca com a mão. Ela sabia. Ela realmente sabia. 3 pessoas morreram. Um homem murmurou. E eles abafaram. O prefeito, sentado na mesa principal, se levantou. Olhou para Bianca, depois para Solange. Pegou o paletó e saiu. Sem uma palavra. 2 vereadores o seguiram. Depois uma empresária. Depois mais 5 pessoas. O salão começou a esvaziar. Não correndo, mas andando rápido. Como se a presença deles ali fosse cumplicidade. A mulher de vestido dourado, que antes apoiava Bianca, passou por ela sem olhar. O Dr. Henrique, que ofereceu chamar a polícia, balançou a cabeça em descrença e saiu. Bianca! Uma amiga tentou se aproximar. Você precisa de um advogado. Agora. Mas Bianca não respondeu. Ela estava no chão, olhando para a tela, para a própria assinatura, ampliada, acusatória. Uma jornalista que estava cobrindo o evento se aproximou, câmera na mão. Senhora Camargo, a senhora tem algo a declarar sobre as acusações? Bianca virou o rosto. Sai daqui. As famílias das vítimas merecem uma resposta. Eu disse para sair. A jornalista filmou. Tudo. O desespero, a raiva, a queda. Mais pessoas saíam, agora em massa, mesas vazias, cadeiras abandonadas, champanhe esquecido. Em 10 minutos, o salão que tinha 80 convidados tinha 20, e todos olhavam para Bianca com uma mistura de choque, nojo e pena. Dr. Otávio se aproximou de Solange, entregou um envelope. Petição formal ao Ministério Público. Já preparei. Com todas as provas. Vai ser protocolada segunda de manhã. Solange pegou, mãos ainda tremendo de adrenalina. Obrigada. Um segurança, o mesmo que antes segurou Solange, se aproximou. Senhora, desculpa, a gente não sabia. Ela apenas assentiu. Uma mulher mais velha, cabelos grisalhos, se aproximou de Bianca. Ela tinha ficado a noite toda em silêncio. Agora falou. Meu filho trabalhava naquela obra. Voz baixa, mas firme. Ele teve traumatismo craniano quando parte da laje caiu, sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Bianca olhou para cima, lágrimas descendo, mas a mulher não demonstrou pena. Vocês me pagaram 20 mil reais. Eu assinei porque achei que não tinha escolha. Mas agora eu sei. Eu tinha. Ela olhou para Solange. Se você precisar de mais uma testemunha, me procura. A mulher saiu. E com ela, os últimos vestígios de defesa que Bianca poderia ter. O salão estava quase vazio. Apenas Solange, Dr. Otávio, 3 funcionários do clube e Bianca, no chão, destruída. A porta do salão se abriu. Sérgio entrou, terno amassado, mas vivo, e atrás dele 2 policiais. Solange respirou aliviada. Você está bem? Estou. Me seguraram para verificar antecedentes. Quando viram que eu era limpo, me soltaram. Ele olhou para Bianca. Perdi alguma coisa? Tudo. Os policiais se aproximaram. Um deles, sargento pela identificação, olhou para a cena, para a tela ainda projetada, para os documentos. Alguém pode explicar o que está acontecendo aqui? Dr. Otávio se adiantou. Entregou uma cópia dos documentos. Negligência criminal, fraude, suborno de testemunhas, tudo documentado. O sargento leu, devagar. Olhou para Bianca, de volta para o documento. Senhora Camargo, a senhora vai precisar vir conosco para prestar depoimento. Bianca finalmente reagiu. Levantou. Vestido amarrotado, maquiagem borrada. Vocês não podem me prender. Eu não fiz nada de errado. Não estamos prendendo. Ainda.
mas precisamos do seu depoimento. E dependendo do que o Ministério Público decidir, eu não vou, Bianca gritou. Vocês sabem quem eu sou? Quantos amigos eu tenho? Quantos favores eu posso cobrar? O sargento não piscou. Com todo respeito, senhora, seus amigos acabaram de sair correndo daqui. A frase caiu como marreta. Bianca olhou ao redor. O salão vazio. As mesas abandonadas. Ninguém tinha ficado. Nenhum. Ela cambaleou. Segurou na cadeira. Isso não pode estar acontecendo, não comigo. Aconteceu, Solange disse. Bianca virou. Olhos vermelhos. Raiva e desespero misturados. Você destruiu minha vida. Não, você destruiu a sua. Eu só mostrei para todo mundo. Bianca deu um passo em direção a Solange, desesperada. Última tentativa. Eu posso te pagar o dobro do que meu marido pagou, o triplo. Você apaga isso. Você some com essas provas e a gente esquece tudo. Solange olhou para ela. Por um momento quase sentiu pena. Não. Por favor. Bianca caiu de joelhos de novo, mãos juntas, suplicando. Eu tenho uma filha. Ela tem 16 anos. Isso vai destruir a vida dela. Por favor, pelo amor de Deus. Solange se abaixou, ficou na altura dela. Eu também tenho uma filha, e você nunca pensou nela quando humilhou a mãe dela, 2 vezes. Ela se levantou, virou as costas. Os policiais ajudaram Bianca a se levantar. Seguraram seu braço. Gentil, mas firme. Vamos, senhora. Bianca foi levada para fora, cambaleando, chorando. O som dos saltos ecoando no salão vazio. Cada passo mais fraco que o anterior. Quando a porta se fechou, Solange soltou o ar que estava segurando. Suas pernas falharam. Sérgio a segurou. Calma. Acabou. Acabou? Acabou. Solange olhou para a tela, ainda projetando a assinatura de Bianca. A prova. A verdade. Ela desligou o tablet. O salão ficou escuro. Apenas as luzes fracas do lustre. Silêncio. Não era um silêncio de derrota. Era de alívio, de justiça, de finalmente, depois de 6 anos, poder respirar. Dr. Otávio colocou a mão no ombro dela. Você foi corajosa. Poucas pessoas fariam o que você fez. Eu não tive escolha. Sempre tem escolha. Você escolheu a certa. Eles saíram do clube juntos. Solange, Sérgio e Dr. Otávio. O ar frio da noite bateu no rosto dela. Limpou as lágrimas que ela nem percebeu que tinha derramado. Sérgio ofereceu carona. Ela aceitou. No caminho, nenhum dos dois falou muito. Não precisava. Quando chegou em casa, Alice estava acordada, esperando na sala. E aí? Solange sorriu. Pela primeira vez em 6 anos, um sorriso verdadeiro. Conseguimos. Alice abraçou a mãe, forte. As duas ficaram ali, em silêncio, apenas segurando uma a outra. A batalha tinha acabado. Solange acordou no dia seguinte às 10 da manhã. Não tinha dormido tão tarde em anos. O corpo pesava. Exaustão acumulada de semanas. Mas era diferente. Não era o cansaço de quem carrega fardo. Era de quem finalmente colocou ele no chão. Alice já estava acordada. Tinha feito café, pão na chapa. A mesa simples do apartamento parecia diferente, mais leve. Está na internet, mãe. Alice mostrou o celular. Notícias. Empresária investigada por negligência em acidente que matou 3 pessoas. Fundação Camargo suspende atividades após escândalo. Famílias de vítimas pedem reabertura de casos. Solange leu. Cada manchete era uma confirmação. Não tinha sido sonho. Tinha acontecido de verdade. O telefone tocou. Sérgio. Viu as notícias? Vi. Dr. Otávio já protocolou a petição. Ministério Público confirmou a abertura de investigação. E tem mais. A mãe do operário que sobreviveu entrou em contato. Quer se juntar à ação. Solange sentou. Segurou a xícara de café com as 2 mãos. Vai dar certo? Vai demorar. Pode levar meses. Mas sim, vai dar certo. Ela desligou. Olhou pela janela do apartamento. Via os prédios,
o céu cinza de São Paulo, o movimento da rua, tudo igual. Mas ela era diferente. Alice sentou ao lado, orgulhosa de você. Eu não fiz sozinha, mas você começou e não desistiu. Elas tomaram café juntas, devagar, sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, Solange não pensou em conta para pagar, em emprego para conseguir, em humilhação para engolir. Pensou em paz. 2 semanas depois, Solange viu uma foto no jornal. Bianca saindo da delegacia, sem maquiagem, cabelo solto, roupas simples, advogado ao lado tentando bloquear câmeras. A manchete dizia: Justiça determina bloqueio de bens da família Camargo. Solange olhou. Não sentiu prazer, não sentiu raiva, sentiu nada. Aquele capítulo tinha acabado. Ela estava parada na frente de um prédio, 7 andares, vidro espelhado, placa moderna na entrada, Instituto Educacional Regina. Dona Ivone tinha ligado 3 dias antes. A diretora do instituto tinha visto as notícias, ficou impressionada. Queria conhecer Solange. Ofereceu uma entrevista. Solange entrou. Recepção limpa, cheiro de café fresco. A secretária sorriu. Senhora Ferreira, a diretora está esperando. O escritório era pequeno, mas acolhedor. A diretora, Regina, 40 e poucos anos, se levantou para cumprimentar. Obrigada por vir. Senta, por favor. Elas conversaram por 1 hora sobre educação, sobre as dificuldades do ensino público, sobre a coragem de Solange. A gente precisa de professores assim, que não desistem, que lutam. Regina abriu uma gaveta. Tirou um documento. É um contrato temporário, 6 meses, português e redação, turmas de reforço para alunos que têm dificuldade. Não é muito, mas eu aceito. Regina sorriu. Nem quer saber o salário? Tanto faz, eu só quero voltar para a sala de aula. Solange assinou. Quando saiu do prédio, segurou o contrato contra o peito. O sol estava forte. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Professora de novo. Finalmente. Na segunda semana de aula, Solange estava na sala dos professores, corrigindo provas. A porta se abriu. Uma aluna entrou. Luana, 15 anos, olhos inchados. Professora, posso falar com a senhora? Claro, senta. Luana sentou, mãos tremendo. Tentou falar, não conseguiu. Começou a chorar. Solange esperou, paciente. O coordenador. Ele falou que eu sou burra, na frente da turma inteira. Disse que eu nunca vou passar de ano, que eu estou desperdiçando vaga. A raiva voltou, antiga, conhecida, mas controlada. Ele falou isso mesmo, essas palavras? Falou, e todo mundo riu. Solange se levantou. Vem comigo. Elas foram até a coordenação. O coordenador, Kleber, estava sentado, mexendo no celular. Kleber, preciso falar contigo. Ele olhou, irritado. Estou ocupado. Agora... Algo no tom fez ele largar o celular. A Luana me contou o que você falou para ela hoje. Ah, isso. Olha, eu só fui honesto. A menina não acompanha, não faz tarefa. Eu só... Você humilhou uma aluna de 15 anos na frente dos colegas. Chamou ela de burra. Disse que ela está desperdiçando vaga. Kleber deu de ombros. É a verdade. Solange deu 2 passos em direção a ele, firme. Não, é crueldade. E se você fizer isso de novo com ela ou com qualquer outro aluno, eu vou até a diretora. E depois vou para o conselho tutelar. E depois para a secretaria de educação. Entendeu? Kleber piscou, surpreso. Você não pode... Posso. E vou. Ela se virou para Luana. Você não é burra. Você tem dificuldade. E eu vou te ajudar. Toda terça e quinta, depois da aula. Combinado? Luana limpou as lágrimas. Acenou com a cabeça. Solange saiu da sala com a menina. No corredor, Luana segurou sua mão. Obrigada, professora. Solange sorriu. Ninguém merece ser humilhado. Nunca. Ela voltou para a sala de aula. Abriu o caderno. Continuou corrigindo provas.
Mas algo tinha mudado. Ela não era mais a mulher que engolia a humilhação em silêncio. Era a mulher que enfrentava, que protegia, que lutava e nunca mais ia abaixar a cabeça. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a dor da Solange, a raiva, a vitória, deixa seu like aqui embaixo. É assim que eu sei que estou no caminho certo, trazendo histórias que realmente importam. Agora me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo isso? Eu leio todos os comentários, de verdade, e faço questão de responder quem tira um tempinho para escrever. Adoro saber de onde vocês são, quem são vocês. Isso aqui não é só um canal, é uma comunidade. E se você acredita no poder de histórias assim, histórias que mostram que pessoas comuns podem enfrentar injustiças e vencer, se inscreve no canal. A gente está só no começo dessa jornada e cada inscrição nova é o que me dá força e certeza para continuar. Eu conto muito com você, de verdade. E não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Clica em uma delas e vem comigo para o próximo vídeo. Te espero lá.